Irmãos, fiquemos de pé, vamos dar início à celebração do culto público de adoração a Deus. Convoco todos à adoração para a leitura do texto indicado na nossa liturgia. O Salmo 150. Assim nos convoca o Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Oremos. Nosso bendito Deus, toda a nossa vida, Senhor, deve ser de louvor a Ti. Qualquer atividade que façamos no dia a dia deve ser de louvor a Ti. Desde o acordar até o deitar, deve ser de louvor a Ti. Tu és digno, Senhor, de receber toda a glória, todo o louvor, porque Tu criaste todas as coisas. Tu és o mantenedor de todas as coisas. Tudo subsiste, Senhor, pelo Teu poder. Todas as coisas, Senhor. As macro criaturas e também as criaturas minúsculas, Senhor. Todas dependem de Ti para viver. Se lhes estendes a mão, todas recolhem de Ti o sustento, para que vivam. Se recolhes a mão, Senhor, todas se assombram. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. As nossas vidas, Senhor, estão nas Tuas mãos. Tu decidiste, ó Deus, que nós existiríamos, Senhor. Foi pela Tua soberana vontade. Nenhuma consulta fizeste a qualquer um de nós, a saber se queríamos viver, a saber se queríamos ser homens ou mulheres, feios ou bonitos, a saber se queríamos nascer na pré-história ou no século XXI. Tudo pertence, Senhor, à Tua exclusiva soberania. Por isso, Senhor, que nós dedicamos a Ti o louvor e a glória, porque somente Tu és Deus. Nesse momento, Senhor, aceita a nossa adoração. Nós cantaremos a Ti a Tua palavra e salmos. Dirigiremos a Ti as nossas orações. Nós ouviremos, Senhor, a Tua voz pela leitura da Escritura. E ouviremos a Tua voz muito mais pela proclamação da palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, sem ter nada a Te apresentar. Somente a glória é Tua. Nós somos meros beneficiados, Senhor. Dependemos da Tua graça. Por isso, Senhor, exalta Cristo aqui, em todas as partes do culto, do começo ao fim. Que Ele seja, Senhor, o exaltado desta celebração. Aceita o nosso culto, Senhor, corrige-nos, santifica-nos, perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque temos pecado contra Ti. Ajuda-nos a cultuar o Teu santo nome, da maneira como Tu requeres na Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Cantemos, irmãos, o Salmo 150, conforme está na nossa liturgia. Louvai por seu povo.
Deus, capítulo 20 do livro do profeta Isaías. E façamos uma leitura em uníssono desse curto capítulo. É um dos capítulos mais extraordinários da Escritura, em que o Senhor pediu para o profeta, ordenou que o seu profeta se despisse completamente e andasse por 3 anos pelas ruas de Jerusalém, significando que ele estava punindo o Egito e a Etiópia, que eram os países em que Israel confiava. Israel deixou de confiar no Senhor e passou a confiar em homens, em países, em forças militares, e o Senhor deu um tremendo exemplo de como Israel estava errado em não confiar no Senhor. Portanto, leiamos o capítulo 20 de forma uníssona, prestando atenção ao seu teor. Leiamos. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrarmos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Amém. Oremos. Nosso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, das nossas fraquezas. Somos inclinados, Senhor, a confiar em coisas e em pessoas que não em Ti. Somos inclinados a confiar em patrões, em empregados, em superiores, em políticos, em homens poderosos. Somos inclinados a confiar naquilo que temos, nos nossos bens, no dinheiro, nas posses, nas riquezas. E tudo isso, Senhor, é uma grande tolice da nossa parte. A nossa única confiança deve estar em Ti, Senhor. Os nossos olhos devem estar postos unicamente em Ti. A palavra diz: não confieis em principados, nem de homens dependei. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhes vai. Somente Tu és digno, Senhor, de que confiemos em Ti. Tudo mais, Senhor, é falível. Tudo mais, Senhor, não tem sustentação. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas faltas e pecados. Quando temos confiado na nossa inteligência, na nossa capacidade, nos nossos dons e habilidades. Quando temos confiado em amigos influentes, poderosos, que nos ajudarão a resolver as nossas causas. Quando temos confiado em médicos, em remédios, Senhor, e não primeiro em Ti. Tudo isso é falha, Senhor, do nosso viver. É uma postura ainda do mundo, Senhor, que precisamos expurgar do nosso viver. Dá, Senhor, que confiemos unicamente em Ti. Como disse o salmista: no Senhor ponho a minha confiança. Quem me poderá fazer o homem? Dá, Senhor, que sejamos cada vez mais esse povo. Um povo voltado para Ti. Um povo cujos olhos estejam postos em Ti unicamente.
E assim seremos um povo abençoado. Um povo diferente na face da terra, como tu requeres que sejamos. Para que possamos nos lembrar continuamente do Senhor Jesus Cristo, cuja confiança está unicamente em Ti. E também de todos os santos da história da igreja, que aprenderam a confiar unicamente em Ti. Graças te damos pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela nos conduz, Senhor, a viver em retidão, de uma forma que Te agrade. Para que ela possa habitar ricamente nos nossos corações. E assim sejamos um povo que confia unicamente em Ti. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, cantemos os dois salmos que estão indicados, irmãos. O Salmo 137 e depois o Salmo 139, a primeira parte.
maravilhoso Deus, te bendizemos pela tua bondade e pela tua graça. Obrigado, Deus, por esse privilégio maravilhoso de estarmos aqui na tua casa de oração, louvando, bendizendo, exaltando o teu nome. E obrigado, Deus, também pelo privilégio de poder vir aqui, ó Deus, adiante os teus santos, trazer dízimos e ofertas como fruto da liberalidade que tu tens concedido a cada um dos teus santos, ó Deus. Também como reconhecimento que tu és o nosso provedor. Nada, ó Deus, poderíamos, ó Deus, realizar confiados na força do nosso braço. Mas de ti, ó Deus, vem a sabedoria, vem a força, vem, ó Deus, todas as condições necessárias, Deus, para a nossa subsistência. Continua, Deus, a suprir cada um dos teus santos, aqueles que estão impedidos, ó Deus, de trabalharem, ó Deus. Usa a tua igreja, Deus, para suprir as necessidades, ó Deus, de cada um deles. Não permitas, ó Deus, que entre nós, ó Deus, haja qualquer um, ó Deus, dos teus santos com falta do pão ou das suas necessidades básicas, mas todos possam ser assistidos por ti, através da tua igreja. Obrigado, ó Deus, por este momento maravilhoso, te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja confessa a sua fé com a leitura do capítulo 6. E o segundo parágrafo, o capítulo sobre a queda do homem, sobre o pecado e sua punição. O segundo parágrafo diz que por esse pecado, nossos primeiros pais decaíram de sua condição original de retidão e comunhão com Deus. No pecado deles, nós também pecamos. É o caráter federal do pecado dos nossos primeiros pais. Passou para toda a humanidade. No pecado deles, nós também pecamos. E por isso a morte veio sobre todos. Todos se tornaram mortos no pecado. E totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Os que creem assim, digam amém. Amém. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Ouvimos muitos pedidos de oração nesta manhã. Vamos nos lembrar deles e também vamos apresentar os pedidos que não foram publicados, que cada um tem no seu coração para contar ao Senhor. Baixemos nossas mãos e oremos. Roberto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana que nos deste, Pai, agradecemos por essa semana que hoje está iniciando, Senhor Deus. Obrigado, porque, Senhor Deus, na tua bondade, na tua misericórdia, na tua graça, nos deste condições de estar aqui hoje, louvando e agradecendo o teu santo nome.
Obrigado pela nossa vida, obrigado, Senhor Deus, pela igreja que temos, obrigado pelo nosso pastor, obrigado por cada irmão, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, que tu nesse momento nos abençoe, nos proteja, e pedimos aqui, Senhor Deus, que tu nos oriente no que vem para nós, Senhor Deus, nas tribulações desse mundo, que possamos, Senhor Deus, saber que tu estás no comando e que vem para nós, que possamos receber com alegria, Senhor Deus, porque o que vem para o crente, tu manda, Senhor Deus, que nós perseveremos, Senhor Deus. Portanto, te agradecemos e pedimos que tu nos guardes, nos dê, Senhor Deus, sabedoria, para que, Senhor Deus, estejamos sempre na tua presença, que nada possa desviar dos teus santos caminhos, Senhor Deus. Nos dá força, Senhor Deus, para que possamos entender que, Senhor Deus, que nunca em nossa vida possamos, Senhor Deus, reclamar, possamos, Senhor Deus, blasfemar o teu nome, mas sim honrar cada dia, Senhor Deus, com nossa vida, nosso viver. Obrigado, Senhor Deus, pelo ter nos dado, Senhor Deus, durante essa semana. Pedimos pelos pedidos feitos aqui, Senhor Deus. Sabemos que está nas tuas mãos, Senhor Deus, tu estás sabendo, ouvindo, e tu irás fazer segundo a tua vontade, Senhor Deus, que é soberana. Pedimos, Senhor Deus, que tu nos dê sabedoria de entender que nada vem para nós se não for tua vontade, Senhor Deus. Portanto, tem misericórdia de nós, nos orienta. Pedimos, Senhor Deus, por esse resto desse culto, Senhor Deus, que tu nos abençoe, abra nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra que será pregada em instante, Senhor Deus. Pedimos também, Senhor Deus, que cada família dessa igreja, Senhor Deus, tu oriente, dê sabedoria aos donos de casa, Senhor Deus, aqueles que têm família, para que eles possam, Senhor Deus, viver na tua dependência, Senhor Deus. E tudo, Senhor Deus, seja feito para a tua vontade, Senhor Deus. Que possamos administrar aquilo que tu nos dá, Senhor Deus, com sabedoria, para que não nos falte. Obrigado, Senhor Deus, por isso, e pedimos, e dá uma semana de paz, para te pedimos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Nesse momento que antecede a pregação, fiquemos de pé e entoemos a segunda parte do Salmo 139. Ódio consumado
chegamos ao momento da pregação e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Mateus capítulo 9, e vamos ler entre os versículos 32 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Ao retirarem-se eles, foi trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Amém. O título da nossa pregação é Falta de Evangelismo, Causa, Cura e Resultados. Jesus está na sua cidade, em Cafarnaum. Ele atendeu os discípulos de João, que foram perguntar por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus pacientemente respondeu aos discípulos de João. Quando estava terminando ainda de falar, chegou um homem desesperado. Jairo era o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Senhor, minha filha acabou de falecer. Vem, Senhor, impõe as mãos sobre ela e viverá. E Jesus disse: vamos. E começou aquela procissão até a casa de Jairo. No meio do caminho, uma mulher enferma, com um fluxo de sangue, 14 anos sofrendo, timidamente foi por trás de Jesus e tocou nas vestes dele. No instante que ela fez isso, ela ficou curada daquele fluxo. Então Jesus se virou, porque sentiu que alguma coisa diferente aconteceu, se virou para ver, quem tinha sido, e a mulher trêmula, irmãos, confessou, e o Senhor elogiou aquela mulher por causa da sua fé. E Jairo com os olhos no relógio, mas confiando no Senhor. Vamos logo, Senhor, dizia Jairo no seu interior, senão a alma da minha menina chega no céu, não dá tempo de vir e voltar. E continuaram a viagem. Quando chegou na casa de Jairo, Jesus entrou, ressuscitou a menina, a entregou aos pais, saiu daquela casa e foi andando e aquela procissão de pessoas atrás dele. Nesse momento, 2 cegos se juntaram à procissão, iam clamando naquela procissão: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E eles foram o tempo todo. Jesus então chega na sua casa, uma casa que certamente alguém lhe emprestou para que ele morasse em Cafarnaum, porque ele não tinha sequer uma casa. Ele tinha dito que as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então certamente a casa que ele estava usando em Cafarnaum era emprestada. E ele chega em casa, entra em casa. Quando ele entra em casa, aqueles 2 cegos também entram na casa de Jesus. E Jesus disse: vocês creem que eu posso lhes conceder o que vocês querem? Eles disseram: cremos, Senhor. E Jesus tocou nos olhos deles e eles passaram a ver imediatamente. E Jesus disse assim: vocês vão embora, mas não digam a ninguém que eu curei vocês. Porque Jesus não queria aparecer como um curandeiro. Ele queria aparecer como o salvador do mundo. Eu sou pregador da palavra de Deus, foi para isso que eu vim. Ele disse em Marcos capítulo 1, e não curar. Mas os cegos que agora estavam vendo, saíram da casa, irmãos, e com a emoção incontida, saíram dizendo a todo mundo que estavam vendo que foi Jesus que havia os curado.
foi exatamente nesse momento que alguém chega à presença de Jesus, ainda na casa dele, levando um mudo, para que Jesus curasse o mudo. E Jesus identificou que aquele homem estava sendo mudo, ocasionalmente, por conta de uma possessão demoníaca. E Jesus expeliu o demônio. E diz o texto que, expelido o demônio, o mudo falou, passou a falar normalmente. E houve grande alegria, as pessoas ficaram impressionadas, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas enquanto muitos estavam impressionados, outro grupo estava criticando. Pelo maioral dos demônios é que ele expulsa os demônios. Essa é a história desta hora, irmãos. Ela é interessante porque ela guarda um paralelo muito grande com a evangelização. Você é crente? Sim. Por que você é crente? Porque você recebeu o Evangelho, o Espírito de Deus iluminou a sua alma, o seu coração, a sua mente, e lhe colocou na salvação, mediante o novo nascimento. E disse assim: agora vocês vão e distribuam com as pessoas aquilo que vocês receberam. Vocês receberam a palavra de Deus pela qual se salvaram. Agora vão e preguem. Ide por todo mundo, não é a ordem, e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas, irmãos, tem um problema. Tem um inimigo. Tem um inimigo que não quer que os crentes preguem a palavra de Deus. É o grande e principal inimigo do Evangelho. O nome dele é Satanás. Ele impede que o Evangelho se torne conhecido. Ele impede que os pecadores sejam salvos. E principalmente ele impede que os crentes obedeçam a Deus pregando a palavra. Ele segura os crentes para que os crentes não preguem a palavra de Deus. E aí ele está na vantagem. Porque os homens não ouvindo a palavra, que é o único meio de salvação, os homens permanecem nos seus pecados. E o mundo fica cada vez pior. A política de Satanás é aquela: quanto pior, melhor. Então ele mantém os crentes calados. Ele impede que o Evangelho chegue aos ouvidos das pessoas, dos pecadores. Ele impede que o grande sacrifício da cruz seja anunciado. Ele impede que a glória de Cristo seja proclamada e todos conheçam. Ele é o arquiteto dos planos contrários aos planos de Deus. E o pior, ele tem alcançado vantagem sobre os crentes. Porque os crentes lhe têm ignorado os desígnios. Quando Paulo escreveu a carta para Corinto, para a igreja de Corinto, ele disse: nós precisamos agir dessa e dessa forma, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, cristãos, pois não lhe ignoramos os desígnios. E a história, irmãos, desta ocasião, mostra que os crentes estão calados. Receberam o Evangelho, foram salvos e estão com a salvação somente para si. Não têm anunciado o Evangelho. E uma forte influência satânica está envolvida nessa história. E o nosso propósito é fazer essa denúncia nesta oportunidade. Então, com esse título, Falta de Evangelismo, Causa, Cura e Resultados, nós vamos trazer o que o texto, as três lições que o texto nos apresenta. Então, em primeiro lugar, qual é a causa da falta de evangelismo? Existe uma coisa que a Escritura deixa claro, que é a possessão demoníaca. A possessão demoníaca, irmãos, nada mais é do que uma forte influência dos demônios e de Satanás sobre as pessoas que não têm o Evangelho. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz, jazer, a palavra de cemitério, jazigo, aqui jaz.
O mundo está morto ao redor do maligno. Ele manda e desmanda no mundo incrédulo. Ele domina aquele povo de uma forma, não é, intensa e total. Por causa da misericórdia de Deus, ele influencia mais uns do que outros. Porque Deus dosa a sua misericórdia conforme queira, a sua soberania. Então muitas pessoas apresentam muita malignidade. São malignas, extremamente malignas. Outras menos. Mas não tem Cristo no coração, todas são influenciadas por Satanás. O apóstolo disse isso claramente em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Está falando para os crentes da igreja de Éfeso. Outrora vocês andaram nos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, no espírito que agora, no tempo de hoje, atua nos filhos da desobediência. Um dia vocês estiveram sob a influência de Satanás, do mesmo jeito que os ímpios estão vivendo hoje. Jesus disse em João 8,44: vocês são filhos do diabo. O diabo é o vosso pai. Dizendo aos ímpios do seu tempo. Ele é mentiroso, vocês gostam da mentira. Por isso, porque vocês são filhos dele. A possessão pode ser muito forte. Jesus, quando conversou com o endemoniado Geraseno, e disse assim: qual é o teu nome? Qual foi a resposta? Legião, porque somos muitos. A misericórdia de Deus sobre esse homem era menos. A influência de Satanás era máxima. Nesse caso aqui, era um demônio que estava deixando esse homem mudo. Por isso que diz: expelido o demônio no singular, o mudo falou. Essa mudez aqui desse homem vinha da possessão demoníaca. Nós não dizemos que toda e qualquer mudez é por causa de possessão demoníaca, de forma nenhuma. Essa mudez aqui do texto era por causa de possessão demoníaca. Irmãos, o inimigo é muito astuto. E nós muitas vezes somos tolos, ficamos como joguete nas mãos dele. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, está escrito que Satanás incitou a Davi para levantar o censo de Israel. E Davi levantou. Davi chama Joabe: Joabe, vai lá e levanta o censo de Israel. E Joabe, que era o primo dele, o ministro da guerra, disse: mas Davi, para quê? O seu exército é poderoso, tem conquistado tudo quanto você deseja. Por que você quer levantar o censo de Israel? Ele queria ver, irmãos, a força dele, a força de Israel, a grandeza, aqueles sentimentos de soberba que todos temos, que queria aparecer. E Davi queria fazer isso. Joabe foi contra, mas a palavra do rei prevaleceu e foi feito o censo. Quando Joabe, 9 meses depois, chega com o resultado do censo, o coração de Davi esfria. Ele sente que pecou. Pede perdão a Deus. E Deus vai dizer: isso foi um castigo. E deu 3 opções. E ele escolheu uma. E essa opção que ele escolheu lhe valeu 70 mil homens mortos em Israel por conta de uma praga que o Senhor mandou. Ele é astuto. Paulo disse em Efésios 4, 27, que não deis lugar ao diabo. E as pessoas ficam dando lugar ao diabo. E aí ficam, irmãos, à mercê dele. Em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, um texto bastante conhecido, o texto da possessão, o texto da atividade maligna, melhor dizendo. Efésios 6, 11 e 12 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele está o tempo todo preparando cilada contra você. Porque a nossa luta, disse o apóstolo, não é contra a carne e o sangue,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Sempre está falando, irmãos, dos demônios. A gente estudou recentemente Apocalipse, a gente sabe que Satanás está preso, mas os demônios estão soltos, e eles fazem o que o chefe manda. Por isso que o mundo está no caos. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo falou que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Capítulo 2, versículo 11, ele disse assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. E no capítulo 11 de 2 Coríntios, no versículo 14, diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Irmãos, eu pergunto, por que o silêncio dos crentes? Porque os crentes não têm pregado o evangelho. Qual o problema? Jesus certa vez disse assim, em Mateus 12, 22, Mateus 12, 34, a boca fala do que está cheio o coração. Foi ou não foi? Aquele versículo conhecidíssimo. A boca fala do que está cheio o coração. Atente bem, o que é que a nossa boca tem falado? Nossa boca tem falado sobre brigas, sobre fofocas, sobre reclamação. Nossa boca tem falado sobre acusação, sobre julgamento, mentiras, calúnias, difamação. Nossa boca tem falado sobre dissimulação, suspeitas malignas. Por que temos falado essas coisas? Por quê? Porque o nosso coração está cheio dessas coisas. Senão a gente não falava. Naturalmente nós temos o coração cheio de iniquidade. Nós vimos no texto da nossa confissão de fé que nós lemos, quando nasce uma criancinha, um bebezinho lindo, nasce um pecador, irmãos. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, disse o salmista no Salmo 51. Você não crê nisso, não? Naturalmente nós temos inclinação para o pecado. É como uma cobra, uma serpente, ela nasce e já sai serpenteando. É venenosa, onde ela picar, ela espera o seu veneno. Nós somos assim. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós somos pecadores e então pecamos. Nesta manhã nós ouvimos um pedido pelos filhos que estão na escola, as aulas vão começar e vão se misturar na classe com crianças de todo naipe, vindo das mais variadas matizes, cada qual o seu costume caseiro, muitas delas com pais ímpios, estão ali, tudo junto na classe. E você em casa, onde está seu filho? Está no colégio, estou tranquilo, se misturando ali, aprendendo tudo quanto não presta, vendo os ímpios falarem, absorvendo tudo aquilo. E depois você lamenta, porque não foi que eu errei. Não é assim? Naturalmente, irmão, nós temos um coração pronto para receber lixo. E durante a vida nós enxertamos o nosso coração com o lixo do mundo. O tempo todo, rádio, TV, internet, conversas com ímpios, leituras as mais diversas opiniões de todos os escritores, nós, só botando para dentro. Só de vez em quando, no dia que a gente faz uma leitura bíblica, quando faz. Se nós formos comparar, é como você pegar uma pitada de coisa boa contra um trem de coisas ruins. Você coloca uma pitada de coisa boa no seu coração e um trem de lixo no seu coração por dia. E Satanás sabe muito bem como explorar essa nossa condição. Ele disse: Eva, toma a fruta. E Eva disse: me dê. E ele tirou de Eva o paraíso. Pode observar que achamos melhor ver TV e navegar na internet do que ler a Escritura e orar.
Assim, pouco evangelho no coração, pouco evangelho nos lábios. Muito mundanismo no coração, muito mundanismo no falar. Observe, quando nós falamos com alguém, quais são os assuntos? Roupas, moda, filhos, escola, faculdade, tarefas, PT, PL, dinheiro, motos, carros, trabalho, tarefas de casa, academia, futebol, praia, férias. São os assuntos. Essa é a causa da nossa mudez para com o Evangelho. O coração cheio do mundo e pouco do Evangelho. Então você se aproxima de alguém, o que é que você vai falar? Daquilo que está cheio do seu coração. Os problemas de casa, os problemas do trabalho, salário curto, são essas coisas. Do outro lado, você encontra um coração também cheio de lixo, que vai entender sua linguagem e ali fica o tempo todo, por horas a fio. Quanto ao Evangelho, lábios calados, mudos. Isso não pode ser assim. Ficarmos nós crentes à mercê de Satanás. Ele enchendo o nosso coração de lixo e todos nós calados. É para ser assim? Não, não é para ser assim. Tem jeito, pastor? Tem jeito. Tem a cura. Segunda lição. A cura da falta de evangelismo. Como é a cena? Uma descrição tríplice. Alguém pega o mudo e leva para Jesus. O pastor puritano dizia, quando o pastor prega a sua palavra para a igreja, ele está levando mudos para Jesus. Jesus é a palavra, nós não podemos esquecer, verbo, né? Palavra, pregação é o próprio Jesus. Então quando o pastor está pregando a palavra, ele está levando mudos para Jesus. Então nessa cena, na casa de Cafarnaum, onde Jesus estava morando, provisoriamente, nós temos uma descrição tríplice. Nós temos um homem diante de Deus. Um homem, criatura, diante do Deus Criador. Nós temos um mudo diante do verbo. O verbo é a palavra. E nós temos também um escravo diante do libertador, que Jesus é o libertador. É uma cena tríplice. Por isso que no versículo 33 de Mateus 9, está dito assim, e expelido o demônio, falou o mudo. Quem expeliu o demônio foi Jesus. E então o mudo falou. Como nós dizemos, cessada a causa, cessou o efeito. É sempre assim. Observe Mateus 8, 16. Uma página atrás. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Eu estava doente, eu estava possesso. Expelido o demônio, a causa, cessaram os efeitos. As pessoas ficaram libertas e os que estavam enfermos ficaram curados. No capítulo 12 de Mateus, versículo 22, diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Cessada a causa, cessado o efeito. O capítulo 17 de Mateus, versículos 14 e 15. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. No versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora
ficou o menino curado. Cessada a causa, cessado o efeito, veio a cura. No livro seguinte, Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 21, nós temos aquela história da pregação na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus pregou naquele sábado de manhã. Diz o texto que depois entraram em Cafarnaum, Marcos 1, 21, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. São pessoas que estavam possessas. Mas no caso dos crentes, os crentes não são possessos, nem podem ser possessos, porque os crentes foram selados com o Espírito Santo. Mas os crentes podem sofrer uma grande influência maligna. Claro que podem. Opressão. Senhor, tem um espinho na carne, 3 vezes eu já te pedi. Um mensageiro de Satanás. Lembra que Paulo disse: é um mensageiro de Satanás. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Vou deixar ele aí de oprimindo para manter você na baixa, na humildade, né? Na simplicidade. A gente sabe dessa história. Eles podem nos perturbar, os crentes. Então, irmãos, quando é o caso dos crentes, nós já fomos libertos. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, e aprove ao Senhor nos iluminar a mente e o coração, e nós somos libertos, isto é, nascemos de novo. Mas Satanás ronda cada um de nós e ataca, e pior, muitas vezes alcança vitórias. Ele se vale da nossa negligência, enche o nosso coração de lixo, e é isso que amarra a nossa boca. Fica calado, não sai nada da boca com relação ao Evangelho. Então é preciso, irmãos, se desvencilhar. É preciso continuar expurgando esse lixo residual. Como fazer? Saturar o coração da Escritura. Então, no abrir da boca, sai a Escritura. Chega o mundo na frente de Jesus. Jesus é o Verbo. Jesus dá uma ordem. E Satanás deixa aquele mudo. O mundo passa a falar. Nós precisamos, irmãos, estar cheios de Jesus. Cheios do Verbo. Veja como ele disse em Atos 1. Essa solução para a nossa mudez de não pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 1, Jesus deu a solução, o remédio, para que nós falemos da palavra de Deus. Falemos do Evangelho, sejamos pregadores no dia a dia. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus está na iminência de subir aos céus, está com seus discípulos ali na sua frente, está dando as instruções, as últimas, e ele disse assim, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Quer dizer, vocês vão falar do Evangelho. Tanto em Jerusalém, que foi a cidade onde começou, como em toda a Judeia e Samaria, as 2 regiões sul e centro de Israel, e até aos confins da terra. Então o que é que ele está dizendo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio da palavra, ser cheio da Escritura. Quando eu sou cheio da Escritura, Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas facilmente, em Jerusalém,
na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E a gente sabe que testemunha, a palavra testemunha, na língua original, é mártir. Vocês vão pregar o Evangelho, mesmo que morram. A vida para vocês não será preciosa de forma nenhuma. Por isso que Paulo disse, não considero a minha vida como preciosa, contanto que eu prego o Evangelho. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Agora, irmãos, quando a Escritura não estava completa, a gente sabe, desde Atos 2 e por todo o livro de Atos, que os crentes eram cheios do Espírito instantaneamente. Ele enchia instantaneamente. Como uma tromba d'água que enche a represa instantaneamente. Mas quando a Escritura se completou, nós somos cheios paulatinamente. A ordem de Efésios 5,18 é enchei-vos do Espírito. É uma ação continuada. A palavra que é usada ali indica uma ação continuada. Todo dia eu me encho da palavra de Deus. Gasto tempo precioso do meu dia. Não é resto de tempo não. Saldos de tempo. É tempo bom, tempo principal. Tempo em que a mente está ativa, né? Elétrica, apta a receber. Pode ser aquele crente que quando vai dormir, vou ler um salmo aqui, aí dorme com a Bíblia aqui, a Bíblia cai, nem termina o salmo, lê 2, 3 versículos. Isso é uma vergonha, irmãos. É esse tempo que você está dando a Deus. Por isso que o apóstolo em Colossenses 3,16, ele deu uma fórmula. Colossenses 3,16, ele disse assim, escutem bem, irmãos, que versículo rico. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente. Um advérbio de modo. Qual é o modo que a palavra de Deus deve habitar no meu coração? E Deus diz, ricamente. O que é ricamente, irmãos? É abundantemente. Examinar cuidadosamente, demoradamente. Compre comentários, compre livros, ouça pregadores fiéis. Nós temos hoje uma gama de possibilidades de a gente ouvir pregadores fiéis. Fique ouvindo a palavra enquanto torra o feijão ali, enquanto mexe o feijão, enquanto cozinha o arroz, enquanto lava a casa, ligue lá o celular e deixe lá escutando a pregação fiel. Você está fazendo a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração. Esse é o processo, irmãos. O encher-se da palavra hoje é paulatino. É assim que o Senhor manda. Coloque os olhos na Escritura. Depois medite nela. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 8, se alguma virtude há, se algum louvor existe, se é coisa boa, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você fica com a mente de Cristo. À medida que a palavra entra no seu coração, você fica com a mente de Cristo. Por isso que o apóstolo disse em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Eu pergunto, você tem a mente de Cristo? A palavra está ricamente sendo habitada em você? Você fala segundo a Escritura? Ou você fala as suas opiniões pessoais? Aprendidas no mundo, nos cursos, nas conversas com os ímpios, nos livros apócrifos? É ali que você aprende? É dali que você enche o seu coração? A cura da mudez está em Jesus habitar ricamente no seu coração. Quando o mudo foi levado, Jesus o libertou da influência maligna e ele passou a falar. Assim também, Satanás, ele impede, ele faz de tudo para que você não leia a Escritura. Ele oferece outras opções mais atraentes, a carne, e muitas vezes você, tolo, bobinho, aceita aquelas sugestões e enche, gasta aquela meia hora, gasta aquela hora vendo bobagens, enchendo o coração de lixo e desprezou a Escritura, que não habitou ricamente no seu coração naquela hora, naquela meia hora, naquele tempo específico que você teve do dia para estudar a palavra de Deus. É fácil ser curado da falta de evangelismo. Encha o seu coração com a palavra de Deus, que ela habite ricamente no seu coração. Ela habitando ricamente no seu coração, tenha certeza que quando você abrir a boca,
você vai falar o que está no seu coração. E o que é que tem no coração? É a palavra. E você fala a palavra de Deus. Essa foi a segunda lição. Mas tem uma última lição. Os resultados da cura. Primeiro resultado, você passa a evangelizar. De novo eu me reporto a Mateus 9, capítulo 9, versículo 33. Veja o que está escrito. Capítulo 9, versículo 33. Primeira frase. E expelido o demônio, falou o mudo. Então esse é o primeiro resultado da cura. Você passa a falar da palavra de Deus. Enchendo o coração da Escritura, só falaremos a Escritura. O lixo foi para o seu lugar devido, a lixeira. E agora só sai a palavra de Deus da sua boca. Em Atos capítulo 19, para você ver que foi interessante. Em Atos capítulo 19, versículos 18 a 20, em Éfeso, não é? Depois da pregação de Éfeso, veja o que foi que aconteceu. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Sabe o que é isso, irmãos? Abre a boca e vomita o lixo. Está vomitando o lixo. O evangelho penetrou inicialmente. Você entra numa sala suja com mangueira, você liga a água e você começa a jatear o chão e a sujeira começa a sair. A própria água vai empurrando a sujeira. Então eles estão aqui vomitando a sujidade dos seus corações. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, obras más, obras de pecado. 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Um denário era um dia de trabalho. R$100 hoje, 50.000 vezes 10 dá 500.000 vezes 10 dá 5 milhões. 5 milhões foram queimados de livros, de magia, de práticas ocultistas, tudo isso, lixo, imundície, foi queimado em praça pública. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha essa palavra aqui. Crescia. Como é que crescia? Os crentes que vomitaram a sujeira do coração fizeram que a palavra enchesse o coração deles. E eles abriam a boca, irmãos, e falavam da palavra de Deus. E a palavra crescia. Sai a sujeira, entra a palavra de Deus. As duas coisas não podem coexistir, coabitar. Atos capítulo 2, texto conhecidíssimo. Atos capítulo 2, vejam como os crentes de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, procediam, irmãos, e vamos imitá-los. Atos capítulo 2, versículo 42, primeira frase, somente a primeira frase, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que eles estão fazendo aqui, irmãos? Perseverando na doutrina dos apóstolos. Fazendo com que a Escritura habite ricamente nos seus corações. Perseverando, mas isso aqui é muito difícil. Isso aqui importa o meu coração, mas eu preciso que a palavra de Deus tem que entrar no meu coração. Eita, eu estou com vontade de navegar na internet. Não, eu vou perseverar na Escritura. Eita, eu estou com vontade de jogar bola, de praticar natação. Não, eu vou para a Escritura. Perseverar é isso. Perseverar é uma palavra que se usa em condições adversas. Sempre tenho dito, ninguém precisa perseverar em tomar sorvete. É muito bom tomar sorvete. Mas você precisa perseverar em fazer regime, dieta. Precisa perseverar em fazer caminhada. Só se usa em condições adversas. Perseverar na doutrina. Eles estão fazendo com que a palavra habite ricamente nos seus corações. Os meses passam, ali na frente mataram Estevão, o diácono poderoso da palavra. Os inimigos não suportavam ouvir Estevão pregar. Mataram Estevão, apedrejando. Nesse dia, os inimigos disseram: já que matamos Estevão, vamos aproveitar e vamos abafar de vez esse cristianismo aqui.
ele está somente aqui em Jerusalém. Então a gente está abafando ele aqui, exterminando, extinguindo aqui, impede que ele se propague. Aí encetaram grande perseguição contra a igreja naquele dia. E veja o resultado. Atos capítulo 8. Versículo 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mesmo fugindo de morrer da perseguição, eles iam pregando a palavra. Por que eles estavam pregando a palavra? Porque eles precisavam falar. E o que tinha no coração? A palavra. Abriam a boca, só saía a palavra. Por quê? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Encharcaram o coração com a Escritura. Quando abriam a boca, só saía a Escritura. As pessoas, irmãos, passam a falar quando são curadas da mudez espiritual. Quando são curadas da falta de evangelismo, elas passam a falar. No capítulo 9 de Atos, no versículo 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Em outras palavras, em todo o território de Israel, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Agora escute, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Por que crescia em número? Porque esse povo estava pregando. Quanto mais você pregar, mais Deus chama os pecadores. Por que esse povo prega? Porque o coração está cheio da palavra. Não tem mais lixo lá dentro, não. Está cheio da palavra, então eles pregam. Então, quando você for curado, você passa a falar. Afastado da influência maligna, você passa a falar. Expelido do demônio, o mundo falou. Segunda coisa, o segundo resultado, você impressiona as pessoas. Em Mateus capítulo 9, versículo 33, na segunda parte, expelido do demônio falou o mundo. E agora? E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Pedro era um pescador. Mas no dia de Pentecostes, em Atos 2, ele tomou a palavra e pregou um sermão daqueles. Por quê? Está cheio da palavra, está cheio do Espírito, afastou a influência maligna. Então abre a boca, prega a palavra. Quando ele terminou de pregar, o povo botou a mão na cabeça. E agora, o que a gente faz? O que a gente faz? O povo entrou em desespero, irmãos. Quando a gente sempre diz, quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, o pregador não precisa fazer apelo ao pecador. É o contrário. O ouvinte é que faz apelo ao pregador. Pedro, o que é que eu faço, Pedro? Arrependam-se, deixem os pecados e venham para cá. Foi a resposta de Pedro. Estevão está morrendo. E tem um sujeito ali, ó, de braços cruzados, aprovando. O nome dele, Saulo. Aprovando tudo. Boa. Ele não atirou uma pedra. Tem quem faça isso. Estou aqui somente aprovando. Está lá aprovando, achando bom a morte de Estevão. Depois, irmãos, que Estevão morreu, Atos 8 diz que ele continuou assolando a igreja do Senhor, entrando de casa em casa, fazendo misérias, arrastando as pessoas. Versículo 3 de Atos 8: Saulo, porém, assolava a igreja. Assolar, irmãos, é causar terrorismo. Assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, prendendo-os no cárcere. Era essa a postura de Saulo. Um homem maligno,
dominado por Satanás. Quando se converte, é cheio da palavra de Deus, começa a pregar. Prega em Damasco, prega em Jerusalém, prega em Antioquia, prega na primeira viagem missionária, nas ilhas do Mediterrâneo, depois no continente, faz segunda missionária, reforça as igrejas, vai para a Europa, entra pela Grécia, prega ali em Filipos, depois Tessalônica, Bereia, vai pregar em Corinto e lá em Atenas. Um homem que perseguia a igreja, maligno, afastado do demônio, ele se encheu da palavra e passou a pregar a Escritura, irmãos. E as pessoas ficam impressionadas. Paulo pregando, o povo de Damasco dizia, Paulo pregando aqui. E ele não veio com cartas de Jerusalém para nos prender, ele está pregando. O povo de Jerusalém, Paulo pregando, não foi ele que pediu cartas a nós aqui para ir buscar os crentes lá em Damasco, para trazer presos para cá, pregando o Evangelho, pregando aquilo que ele percebia. Sim, irmãos, quem é curado da mudez causa uma forte impressão nas pessoas. Mas tem outro efeito ainda. São 3 efeitos. Você passa a falar, você causa muita impressão nas pessoas, mas tem um terceiro efeito. Você passa a ser acusado por quem lhe calava. Quem é que lhe calava? Quem é que lhe cala? Quem é que lhe impede de pregar o Evangelho? É a influência maligna, que enche seu coração de lixo, e você não tem o que falar, mesmo sendo crente, mesmo sendo habitado pelo Espírito Santo. Você está causando profunda tristeza no Espírito Santo, porque ele está enchendo o coração de lixo. Aí a influência satânica que lhe apertava, lhe oprimia, passa a ser agora sua acusadora quando você passa a pregar a palavra de Deus. Em Mateus 9, versículo 34, mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. A crítica vem sobre Jesus e sobre o mudo que passou a falar. Acusaram Jesus de estar expelindo demônios pelo maioral dos demônios. Enquanto você está calado com relação ao Evangelho, você não sofre críticas. Você é aplaudido. Eu gosto desse crente. Ele não fica com aquela conversa chata de pecado, de ter que se arrepender, de ter que ir para a igreja. Olha para aí. O ímpio diz isso de você. Esse crente é bonzinho, esse crente é bem moderno. Ele é bem para frente. É um crente que eu convivo com ele numa boa. Ele não me perturba com essa chatice de palavra de Deus, de ter que ir para a igreja. Não. Ele não sabe que o crente está sob influência maligna, que cala a sua boca, que enche o seu coração de lixo. Mas uma vez que esse crente abre a boca e passa a falar do Evangelho, aí ele passa a sofrer críticas. Basta ele pregar, logo a crítica se levanta. E ela vem justamente inspirada por quem lhe calava a boca. Vou lhe mostrar aqui um texto de Atos 7, 54. Os inimigos de Estevão falando com ele. Estevão falando, irmãos, poderosamente, no poder da palavra. Aí diz o versículo 54 que os inimigos, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Eu pergunto a você, você já falou do Evangelho a um colega seu, parente ou de classe, vizinho, e ele rilhou os dentes de ódio contra você, porque você estava falando a verdade e ele odeia a verdade? Ou você fica de trololó com ele o tempo todo, de risadinhas, sem incomodá-lo? Os inimigos de Estevão rilhavam os dentes de ódio, irmãos. E tem outro versículo aqui, ainda nesse capítulo 7, versículo 57, que diz assim: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Quando o menino
criança fica brigando umas com as outras e uma está ganhando na palavra para a outra tapa os ouvidos. Lá. Fica fazendo de conta que para não escutar, que está incomodando demais. Foi isso que os inimigos de Estevão fizeram, começaram a gritar para abafar o poder da palavra que Estevão estava falando, que era a verdade que estava no coração dele. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, cheio da palavra, falava da palavra, os inimigos riavam os dentes de ódio, tapavam os ouvidos, estavam gritando para não ouvir nenhuma sílaba do que Estevão estava dizendo. Mas antes de Estevão ser crente, vivia tudo assim, tudo logo nele. É sempre assim, irmãos. Essas são as consequências de quem passa a falar do Evangelho. Quem é curado da falta de evangelização. Você passa a falar do Evangelho, você começa a receber críticas. E você impressiona também as pessoas. As pessoas, você pregando, sim. Estou pregando o Evangelho. Ele me transformou. Eu quero concluir dizendo o seguinte. A sua boca está falando ou está calada? Se está falando, eu pergunto, o que é que a sua boca está falando? Ela fala do Evangelho ou fala das coisas do mundo? Mas pastor, no meu trabalho eu tenho que falar do Evangelho? Não, você tem que falar das coisas do seu trabalho, mas com a ótica do Evangelho. A forma de você falar tem que ser com a ótica do Evangelho, com todos os princípios do Evangelho presentes. Você vai dar uma aula, se é professor vai dar uma aula, eu tenho que falar do Evangelho na minha classe? Não, não tem que falar. Mas na sua exposição da aula, no seu comportamento da aula, você tem que fazer tudo isso baseado nos princípios da palavra de Deus. Você fazendo isso está pregando o Evangelho. E as pessoas dizem, esse professor tem um jeito diferente. Esse doutor tem um jeito diferente. Quando eu posso fazer uma pergunta, pode. O senhor é crente? As pessoas perguntam, o senhor é crente? Teve um médico que estava fazendo uma anamnese com um paciente, um jovem cristão, e o médico, você toma álcool? Não. Toma droga? Não. Se prostitui? Não. Tem doença sexualmente transmissível? Não. Você é crente? O médico perguntou, você é crente? Ele disse, sou. Aparece, irmãos, aparece. Numa simples anamnese aparece o seu Evangelho. Uma simples anamnese. Você está disposto a gastar todo o tempo disponível para a Escritura, enchendo-se dela completamente, para se curar da sua mudez espiritual? Está disposto? Lave o seu coração com a palavra. A Escritura chama a palavra de água. A lavagem de água pela palavra. Ela, quando entra no coração, ela lava aquela imundícia, irmãos, expulsa o lixo que está armazenado lá. Você vai falar facilmente a palavra de Deus, o Evangelho da salvação. Resista a Satanás, meu irmão. Resista. A embalagem que ele oferece é uma embalagem bonita demais. É uma embalagem de uma joia preciosa. Só que quando você abre, é um tumor fétido, podre, imundo, venenoso. Rejeitar, gastar tempo com as coisas do mundo, é estar alinhado com Deus. Abre os olhos, filtre tudo quanto está vindo para você, para que você só bote para dentro o que for bom. A sua boca sempre vai falar daquilo que estiver cheio do seu coração. Seja de coisa boa, seja de coisa ruim. Não tem dúvida disso não, viu? Esse é o princípio que Deus disse, isso é irrevogável. A boca fala do que o coração está cheio. Se você está com o coração cheio da palavra, você vai entregar o Evangelho infalivelmente. Quando assim for, facilmente as pessoas vão notar, vão ficar impressionadas com você. Vão lhe perseguir. Você está procurando simpatia do mundo? Se você tiver, não prega o Evangelho não. Mas se você estiver procurando ser fiel a Deus e vai pregar, vai angariar inimigos. A melhor coisa do mundo é a palavra de Deus. Tem coisa melhor.
E o melhor lugar para se guardar a palavra de Deus, onde é? No coração. Guardo no meu coração a tua palavra, disse o salmista. Qualquer assunto que você falar, certamente vai falar das maravilhas do Senhor. Se você tiver ouvido para ouvir, você ouça. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Eu posso cantar a primeira estrofe do Salmo 3 e encerrar o nosso culto. E após a outra. Te bendizemos, maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos por palavra tão maravilhosa e também tão desafiadora. Pai Santo, te louvamos por toda a tua obra, Deus, que nos tirou das trevas, nos transportando, Deus, para o reino do Filho do teu amor. Deus, não podemos, ó Deus, continuar como mudos, ó Deus, sem pregar o teu santo evangelho. Não podemos, ó Deus, conviver, ó Deus, com pecadores, ó Deus, sem trazer, ó Deus, a instrução a estas pessoas. Ver, ó Deus, pessoas caminhando, ó Deus, eternamente para a perdição e ficarmos calados. Ó Deus, para isso, como foi nos trazido, ó Deus, de maneira clara, Deus, e maravilhosa na tua palavra, é necessário, Deus, que nos enchamos, ó Deus, da tua palavra. Ó Deus querido, que possamos buscar a meditação na tua palavra, ó Deus, e como também foi dito, não deixemos, ó Deus, que usemos as sobras do tempo, ó Deus, para esse momento tão maravilhoso que é ler a tua palavra, que é orar, que é te buscar, ó Deus, mas que possamos usar o melhor tempo, ó Deus, do nosso dia, para que assim, ó Deus, possamos absorver, ó Deus, a tua palavra, absorver as lições e possamos dessa forma, Deus, sair cheios da tua palavra, contagiando, Deus, a todos quantos encontrarmos. Ó Deus querido, dá que a tua igreja seja uma igreja evangelizadora, Deus. Dá que os nossos lábios, ó Deus, não permaneçam, Deus, cerrados, calados, ó Deus, emudecidos, mas que possamos, ó Deus, proclamar, Deus, esse maravilhoso e santo evangelho que tem, ó Deus, nos transformado e que também é poderoso para transformar tantos quantos, ó Deus, tu tens destinado para a vida eterna. Ó Deus querido, dá que diante de tudo quanto recebemos, ó Deus, possamos aplicar nas nossas vidas e possamos reagir, ó Deus, de maneira positiva, cumprindo, ó Deus, a tua ordenança que é de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Senhor, abençoa a tua igreja. Obrigado por esta pregação maravilhosa, obrigado pelos os louvores que foram entoados. Te agradecemos pelo privilégio desse dia que temos, ó Deus, separado única e exclusivamente a adoração ao teu nome. Também, ó Deus, te pedimos pelo momento que teremos logo mais de confraternização com os teus santos. Dá que momentos como esse, ó Deus, possamos vivenciar, ó Deus, com os teus santos e nos alegrar, Deus, e estar na tua santa presença. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus.